Capítulo 10. O que eles viram da louca. A noite avançava, eles viajaram por muitas aldeias bonitas até um campo mais selvagem do que qualquer outro que já tivessem visto. Lá havia mais bosques e charnecas, menos fazendas. A situação era tão selvagem que Pongo não arriscava nenhum atalho e mantinha-se cautelosamente nas estradas, que eram estreitas e tortuosas. A lua estava atrás das nuvens, então ele não conseguia ler as poucas placas de sinalização que havia. Tenho muito medo de que possamos passar pela nossa aldeia sem saber, disse ele. Pois como não conseguimos enviar nenhuma notícia pelo Twiligit Barking, ninguém estará de olho em nós. Mas ele estava errado. De repente, da escuridão, veio um alto miau. Eles pararam instantaneamente. Logo à frente deles, no alto de uma árvore, estava um gato malhado. Ela disse: Pongo e Mrs. Suponho que vocês sejam amigáveis? Sim, de fato, senhora, disse Pongo. Você é, por acaso, a gata que ajudou a encontrar nossos cachorrinhos? Sou Evu, disse a gata. Ah, obrigado, obrigado. Gritou Mrs. A gata pulou. Desculpe parecer desconfiado de você, mas alguns cães simplesmente não conseguem se controlar quando veem um gato, não que eu já tenha tido algum problema. Bem, aqui está você. Que gentileza da sua parte ficar de olho em nós, senhora, disse Pongo. Sem dificuldades, geralmente saio à noite. Você pode me chamar de Tib. Meu nome verdadeiro é Gatavilo, mas é muito longo para a maioria das pessoas. Uma pena, na verdade, pois é um nome que eu poderia imaginar. Combina muito bem com você, disse Pongo, num tom cortês que herdou do Spaniel, com sua figura esbelta e patas cinzentas e macias. Ele estava se arriscando ao dizer isso, pois estava escuro demais para ele ver a figura dela, muito menos as patas. A gata ficou encantado. Bem, eu mantive minha forma, e foram minhas patas que me deram o nome de Gatavilo. Agora você vai querer um pedaço de comida e um bom descanso. Por favor, diga-nos se tudo ainda está bem com nossos filhotes, disse Mrs. Foi ontem à tarde, quando os vi pela última vez. Eles eram vivos como grilos e gordos como manteiga. Poderíamos vê-los, apenas de relance, antes de comermos ou dormirmos? Perguntou Mrs. Não podemos subir em árvores, como a senhora Vilo pode, disse Pongo. Você não vai precisar, disse a gata. O coronel tomou outras providências. Mas você não pode ver os cachorrinhos antes de serem soltos para fazer exercícios e isso ainda levará horas. Esses baduns acordam tarde. Bem, venha conhecer o coronel. Um coronel humano? Perguntou Mrs., intrigada. Deus me abençoe, não. O coronel é nosso cão pastor. Um perfeito mestre em estratégia. Você pergunta às ovelhas. Ele me chama de seu tenente. A gata agora os conduzia pela estrada. Pongo perguntou a que distância ficava a fazenda. Ah, agora não vamos para a fazenda. O coronel vai passar a noite no fole. Lugar maluco, mas está sendo muito útil. A escuridão estava diminuindo. Logo a estrada atravessava um trecho de charneca onde, ainda um pouco à frente deles, uma massa escura se destacava contra o céu que clareava gradualmente. Depois de alguns momentos, Pongo viu que a massa escura era um grande muro de pedra. Aí está você, disse a gata. Seus cachorrinhos estão por trás disso. Parece o muro de uma prisão, disse Pongo. Lugar horrível, disse a gata. O coronel lhe contará a sua história.
Ela os conduziu para fora da estrada pela grama áspera da charneca. À medida que se aproximavam, Pongo viu que a parede se curvava, como se curva a parede de uma torre redonda. Acima dele erguiam-se os troncos das árvores altas, com os galhos nus pretos contra o céu. Você pensaria que haveria um castelo, pelo menos, dentro daquela enorme parede, disse a gata. E eles dizem que haveria, só que algo deu errado. Tudo o que está aí agora. Bem, você pode ver por si mesmo. Ela foi na frente até os portões de ferro enferrujados, e Pongo e Mrs. espiaram através das grades. Agora havia luz suficiente para eles verem a alguma distância. Além de um trecho de grama tão selvagem quanto a charneca circundante, eles viram o brilho da água, mas, estranhamente, parecia ser água negra. Então eles viram o motivo. Refletida nela estava uma casa negra. Era a casa mais assustadora que Pongo e Mrs. já tinham visto. Muitas das janelas da sua fachada grande e plana tinham sido tapadas com tijolos e as que estavam pareciam olhos e um nariz, com a porta da frente no lugar de uma boca. Só que havia muitos olhos, e o nariz e a boca não estavam nos lugares certos, de modo que todo o rosto parecia distorcido. Ele nos viu. Ofegou Mrs., e realmente parecia que os olhos da casa estavam olhando para eles através de sua fachada preta rachada e descascada. Bem, esse é o Hell Hall para você, disse a gata. Ela seguiu em frente e eles a seguiram, contornando a parede curva. Depois de alguns minutos, eles viram uma torre erguendo-se bem acima das copas das árvores. Era construída com pedra áspera e cinzenta, como a muralha, e lembrava mais uma torre de igreja. Mas não havia igreja. A torre simplesmente se projetava da parede. Algumas das janelas estreitas estavam quebradas e suas pedras estavam desmoronando. O lugar ainda não era uma ruína, mas parecia que em breve poderia ser-lo. Bem, eles podem chamar isso de loucura, disse a gata. Mrs. não sabia o que a palavra significava, mas Pongo já tinha visto uma loucura antes e foi capaz de explicar. O nome é frequentemente dado a edifícios caros e estranhos construídos sem motivo sensato, edifícios que foram uma tolice construir. A gata miou 3 vezes e houve 3 latidos em resposta vindos de dentro da torre. Um momento depois veio o som de um ferrolho sendo puxado. O coronel é o único cachorro que conheci que conseguia manejar ferrolhos com os dentes, disse a gata, orgulhoso. Pongo decidiu imediatamente que aprenderia a manejar os dardos. Entre, disse uma voz estrondosa, mas deixe-me dar uma olhada em você primeiro. Ainda não há muita luz lá dentro. Um enorme cão pastor saiu. Pongo percebeu imediatamente que aquele não era um de seus militares elegantes, mas um velho soldado pesado, possivelmente um pensador lento, mas bastante experiente. Seus olhos brilharam astutamente e gentilmente através de seus cabelos lanosos grisalhos e brancos. Fico feliz em ver que vocês são dálmatas grandes, disse ele, com aprovação. Não tenho nada contra cães pequenos, mas o tamanho de todas as raças deve ser mantido. Bem, agora, o que está acontecendo com você? Houve uma situação rara no Twiligit Barking na noite passada, quando ninguém tinha notícias de você. Ele liderou o caminho para o Folly, enquanto Pongo contava sobre o dia deles com o Spaniel. Parece um sujeito esplêndido, disse o coronel. Desculpe, ele não está no Barking. Agora, comam, vocês dois. Eu forneci café da manhã caso vocês aparecessem. Havia muita comida caseira e uma lata redonda e funda cheia de água. Como você conseguiu tudo isso aqui? Perguntou Pongo, surpreso. Eu enrolei a lata redonda da fazenda, com a comida dentro, disse o coronel.
enchi a lata com palha para que a comida não caísse. E então peguei emprestado um pequeno balde à beira-mar do meu jovem animal de estimação, Tommy. O querido rapaz me emprestaria qualquer coisa. Posso carregar esse balde pela alça. 6 idas ao lago na charneca trouxeram água aqui, sorte que ela descongelou ontem. Beba. Muito mais de onde veio isso. A gata atuou como anfitriã durante a refeição. Pongo sempre teve o cuidado de tratá-la como Senhora Salgueiro. O que é esse negócio da Senhora Willow? Disse o coronel de repente. Gata Willow é meu nome de batismo, disse a gata. E eu certamente sou uma senhora, você tem nomes demais, disse o coronel. Você é gata, porque todas as gatas são gatas. Você é Gata Willow porque é o seu nome de batismo. Você é Tib porque a maioria das pessoas o chama assim. Eu o chamo de Tenente ou Tenente Tib. Achei que você gostou. Eu gosto de Tenente, mas não de Tenente Tib. Bem, você não pode ser Senhora Willow acima de tudo. Você não pode ter 6 nomes. Tenho direito a 9 nomes, pois tenho 9 vidas, disse a gata. Mas vou me contentar com Tenente Willow, com filinus para momentos divertidos. Certo, disse o coronel. E agora mostraremos aos nossos convidados seus dormitórios. Oh, por favor, implorou Mrs. Não poderíamos dar uma olhada nos cachorrinhos antes de dormir? A gata lançou um rápido olhar para o coronel e disse: já lhes disse que os filhotes só sairão daqui a algumas horas. Além disso, você ficaria excitado demais para dormir, disse o coronel. Vocês dois devem descansar bem antes de começarem a se preocupar. Preocupante? Disse Pongo, bruscamente. Algo está errado? Dou-lhe minha palavra de que não há nada de errado com seus cachorrinhos, disse o coronel. Pongo e Mrs. acreditaram nele, e ainda assim, ambos pensaram que havia algo estranho em sua voz e no olhar que a gata lhe lançara. Agora vamos subir, continuou o coronel, rapidamente. Você está dormindo no último andar porque é o único andar onde as janelas não estão quebradas. Quer uma carona, Tenente Vib? Quero dizer, Tenente Tillow. Ah, meu Deus, gato. Se há uma coisa que me opõe a ser chamado, é simplesmente gato, disse a gata. Muito bem. Não gosto de ser chamado de cachorro comum, disse o coronel. Peço desculpas, Tenente Willow. Agora pule nas minhas costas, a menos que queira andar. A gata pulou nas costas do coronel e segurou-se pelos longos cabelos. Pongo nunca tinha visto um gato pular nas costas de um cachorro com intenções amigáveis. Ele ficou profundamente impressionado, tanto pela confiança do coronel quanto pela confiabilidade da gata. As escadas estreitas e sinuosas subiam por 5 andares do folhe, a maioria deles cheios de móveis quebrados, baús velhos e todo tipo de lixo. No último andar havia uma cama funda de palha, trazida num saco pelo coronel. Mas o que mais interessou Mrs. foi a janela estreita, certamente ela devia dar para o Hell Hall. Ela correu para ver. Sim, além das copas das árvores e de um pomar abandonado ficava a parte de trás da casa negra, que era tão feia quanto a frente, embora não tivesse uma expressão tão assustadora. De um lado havia um grande pátio de estábulos. É de lá que os cachorrinhos vão sair? Ela perguntou. Sim, disse o coronel, mas não será por... Bem, por algum tempo, ainda. Nunca dormirei até vê-los, disse Mrs. Sim, você vai, porque vou convencê-lo a dormir, disse o coronel. Seu marido me pediu para lhe contar a história do Hell Hall. Agora venha e deite-se.
Pongo estava tão ansioso para ver os cachorrinhos quanto Mrs., mas sabia que eles deveriam dormir primeiro, então a convenceu a se deitar. O coronel puxou a palha em volta dos dois. Está frio aqui, não que eu sinta isso, disse ele. Então ele mandou a gata começar a coletar comida para a próxima refeição e começou a falar, com sua voz estrondosa. Esta foi a história que ele contou. Hell Hall já foi uma casa de fazenda comum chamada Hill Hall, construída por um fazendeiro chamado Hill. Tinha cerca de 200 anos, a mesma idade da quinta onde viviam o cão pastor e a gata. As duas casas são um pouco parecidas, disse o coronel, só que a nossa casa é pintada de branco e bem cuidada. Lembro-me do Hell Hall antes de ser pintado de preto e realmente não foi nada ruim. O fazendeiro chamado Hill contraiu dívidas e vendeu Hill Hall a um ancestral de Cruella de Vil, que gostava de sua posição solitária na charneca selvagem. Ele pretendia demolir a casa da fazenda e construir para si uma casa fantástica que seria uma mistura de castelo e catedral, e começou construindo um muro circundante a loucura. O coronel ouvirá tudo isso enquanto visitava o vicariato. Assim que o muro, com seus pesados portões de ferro, foi concluído, rumores estranhos começaram a se espalhar. Os aldeões que atravessavam a charneca à noite ouviam gritos e risadas selvagens. Havia prisioneiros atrás do muro que parecia uma prisão? As pessoas começaram a contar seus filhos com cuidado. Algumas histórias. Bem, não vou contar quando você estiver adormecendo, disse o coronel. Eu não os ouvi no vicariato. Mas vou lhe dizer uma coisa, porque isso não vai incomodar você, pois, naturalmente, chateou os aldeões. Foi dito que esse tal de Vil tinha uma cauda longa. Eu não. Também não ouvi isso no vicariato. Mrs. não havia percebido muito isso e agora estava dormindo profundamente, mas Pongo estava profundamente interessado. A essa altura, continuou o coronel, as pessoas chamavam o lugar de Hell Hall e o sujeito de Vil de diabo. O fim veio quando homens de várias aldeias chegaram uma noite com tochas acesas, preparados para arrombar os portões e incendiar a casa da fazenda. Mas quando se aproximaram dos portões, uma terrível tempestade começou e apagou as tochas. Então os portões se abriram, aparentemente por vontade própria, e de Vil saiu, dirigindo uma carruagem e 4 pessoas. E a história é que os relâmpagos não vinham dos céus, mas de Vil, relâmpagos bifurcados azuis. Todos os homens fugiram gritando e nunca mais voltaram. E nem de Vil. A casa ficou vazia por 30 anos. Então alguém alugou. Foi alugado várias vezes, mas ninguém fica. E ainda pertence à família de Vil? Perguntou Pongo. Só resta Cruella de Vil da família agora. Sim, ela é a dona. Ela veio para cá há alguns anos e mandou pintar a casa de preto. É vermelho por dentro, me disseram. Mas ela nunca morou aqui. Ela permite que os irmãos Badum tenham aluguel de graça, como zeladores. Eu não deixaria eles cuidarem de nenhum canil meu. Essas foram as últimas palavras que Pongo ouviu, pois no final da história o sono o envolveu. O Sheepdog ficou olhando para o casal pacífico. Bem, eles vão ficar em choque, ele pensou, e então desceu pesadamente as escadas. Menos de 1 hora depois, Mrs. abriu os olhos. Ela estava sonhando com os cachorrinhos, ela os ouviu latindo, e eles estavam latindo. Ela saltou, saiu da palha e correu para a janela. Não se via nenhum filhote, mas ela podia ouvir claramente os latidos, vinham de dentro da casa preta. Então os latidos ficaram mais altos, a porta do estábulo se abriu e saiu um bando de cachorrinhos. Mrs. piscou.
Certamente seus filhotes não poderiam ter crescido tanto em menos de uma semana? E certamente ela não teve tantos cachorrinhos? Cada vez mais pessoas safam correndo, todo o quintal estava cheio de lindos, grandes e saudáveis cachorrinhos dálmatas, mas Mrs. ergueu a cabeça num gemido de desespero. Esses cachorrinhos não eram dela. A coisa toda foi um erro. Seus filhotes ainda estavam perdidos, talvez morrendo de fome, talvez até mortos. Repetidamente ela uivou de angústia. Seu primeiro uivo acordou Pongo. Ele estava ao lado dela em alguns segundos e olhando para o quintal cheio de cachorrinhos rolando e rolando. E eles ainda estavam saindo de casa, cachorrinhos bem menores agora, e então eles o viram, menor até do que antes lembrei. Sortudo. Não havia dúvida de que havia manchas e ferradura nas costas. E depois dele veio Rolly Polly, caindo como sempre. Depois Pet e o pequeno Cadpig e todos os outros. Todos bem, todos balançando o rabo, todos ansiosos para beber nos bebedouros baixos que havia no quintal. Olha, Pet está ajudando o Cadpig a encontrar um lugar, disse Mrs., encantada. Mas o que isso significa? De onde vieram todos esses outros cachorrinhos? Atordoado como estava pelo sono, o cérebro aguçado de Pongo entrou em ação instantaneamente. Ele viu tudo. Cruella deve ter começado a roubar cachorrinhos meses antes, logo depois daquela noite em que disse que gostaria de um casaco de pele de dálmata. Os maiores filhotes do quintal pareciam ter pelo menos 5 meses de idade. Então eles diminuíram cada vez mais de tamanho. Os menores e mais novos de todos eram seus próprios cachorrinhos, que obviamente devem ter sido os últimos a serem roubados. Ele mal havia terminado de explicar isso para Mrs. quando o cão pastor chegou ao topo da escada. Ele estava lá embaixo pegando água fresca e ouviu Mrs. uivar. Bem, agora você sabe, disse ele. Eu esperava que você pudesse ter dormido fora primeiro. Mas por que vocês dois estão tão preocupados? Perguntou Mrs. Nossos filhotes estão seguros e bem. Sim, minha querida. Continue observando-os, disse Pongo, gentilmente. Depois voltou-se para o coronel. Desça e tome um drink, meu rapaz, disse o coronel.